Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos receber a Tua palavra. Receber a Tua palavra não apenas, Senhor, como algo que queremos ouvir, mas como alimento espiritual. Diga: Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor como alimento espiritual, como suprimento para a minha família, para o meu trabalho e para este ano, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos então aqui através de Números 32, capítulo 32 do livro de Números, e versículo 1, compartilhar com você uma palavra que eu estou chamando de atravessando o Jordão, ou cruze o rio, conforme está aí na sua revista. Se você ainda não está em uma das nossas células, hoje eu gostaria que um líder que está próximo a você ou atrás de você convidasse você para estar em uma das nossas células, porque nós somos uma igreja a Videira é uma igreja nós temos a reunião de célula durante a semana e nós temos essa reunião de celebração. Temos apenas 2 reuniões, para os líderes uma reunião de discipulado. Então a vida da igreja, ou a vida da nossa igreja flui através das células. E também, em breve, nós teremos aqui um Domingo Kids poderoso, lá no andar de cima, com centenas de crianças para a glória de Jesus. Nós vamos preparar todo esse ambiente aqui para receber você e a sua família para a glória de Deus. Números 32, capítulo 32 e versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Diga: gado em muita quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Olha a coincidência. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés, o líder, e aos sacerdotes Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nin, Esbom, Eleã, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação é terra de gado. Diga: terra de gado. E os teus servos têm o quê? Vê se não é uma conclusão lógica. Parece que Deus tem nos abençoado. Ora, se a terra é de gado e nós temos gado, então, Moisés, parece que Deus está falando conosco. Mas preste atenção o que eu já vou lhe dizer para 2020. Aquilo que é óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Vou repetir. Nem sempre Deus se move pelas obviedades, ou seja, esse povo aqui, os príncipes da terra, de uma tribo, na verdade, de 2 tribos, e mais a meia tribo de Manassés, eles tinham gado. E quando Deus queria levar o povo do Egito a Canaã, diga: do Egito a Canaã, eles tinham que atravessar o Jordão. E a Bíblia, o Jordão significa um desafio. Todas as vezes na Bíblia que alguém atravessava o Jordão, algo acontecia na vida daquela pessoa, nunca mais era a mesma. Quando Josué atravessou o Jordão, ele fez um milagre semelhante ao de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho e as águas se dividiram. Os irmãos se lembram? Mas quando Josué atravessou o Jordão, as águas também ficaram paradas. Você sabe que no dia da ceia do Senhor, nós temos o costume de trazer uma lembrança aos irmãos. E por isso que essa lembrança está aqui. É uma boa lembrança, pelo menos parece, né? A caixa é grande. E eu costumo fazer isso para incentivar você naquilo que o pastor Bruno disse. Fala comigo: generosidade. Você não é generoso quando você é rico, porque poucos ricos são de fato generosos. Para ser generoso você não precisa ser rico. Para ser generoso você precisa ter um espírito semelhante ao de Jesus. Para ser semelhante, para ser generoso você precisa ser cheio do Espírito. Tem alguém cheio do Espírito aqui? Alguém que fala em novas línguas? Então exercite a generosidade. O que eu recomendo aos irmãos no dia da ceia do Senhor? Traga uma lembrança da sua casa para um irmão da igreja. Então, por exemplo, se você tem lá uma gravata, você está vendo hoje aqui os pastores de gravata na ceia do Senhor, talvez você tenha um irmão aqui que gostaria de servir também
aqui num dia de ceia, mas ele não tem gravata. Mas você tem várias. Então separe uma e traga para um irmão. Alguém diz amém? Se você é uma irmã, você tem lá, por exemplo, uma coisa que irmãs têm muito, né? Sapato. Não é, irmãs? Não, as irmãs não têm muito sapato. Não é suficiente o tanto que você tem. Eu já entendi. Você quer mais. Aleluia. Não tem problema não. Vai ter mais. Quem tem, mais será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado. Então você tem lá dezenas de sapatos. E aí você tem um que você usa só quase nunca. Traga e abençoe uma outra irmã. Posso ouvir o amém das irmãs? Ah, pastor, mas isso é muito particular. E se ela não quiser? Se ela não quiser, ela vai te agradecer, fazer cara de paisagem, não vai usar nunca mais. Vai dar para alguém, mas você está exercitando, diga exercitando, a generosidade. Mas hoje eu queria falar com você sobre essa travessia do Jordão. Nós estamos diante de um ano completamente novo. E esse é a primeira ceia de um novo ano. Alguém diz amém? Amém. Então você tem toda uma travessia agora. Você tem um ano todo adiante de você. E sabe qual que é a minha vontade? E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você possa romper todos os desafios que Deus colocou diante de você. Não fique para trás. Fala para o irmão que está do seu lado. Não fique para trás. Nós estamos avançando como igreja. Alguém está percebendo que nós estamos avançando como igreja? E nós estamos avançando. Nós não vamos esperar você. Nós estamos indo em direção à terra que Deus nos prometeu. Então eu tenho uma recomendação bíblica apostólica para você. Não fique para trás. Não fique para trás, porque a herança só começa depois do Jordão. Mas 2,5 tribos, quantas tribos? Resolveram ficar além da promessa. Resolveram ficar além do Jordão. Sabe por quê? Porque eles olharam aquela terra e eles falaram para Moisés, que era o líder da congregação: Moisés, você não está percebendo que essa terra aqui é terra de gado? Olha o que diz Números 32. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, então 2 tribos, Ruben e Gade, tinham gado em muitíssima quantidade. Talvez era lá do Goiás, Mato Grosso. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de... Eu tenho uma recomendação pastoral para você para 2020. Não permita que o dinheiro tome a decisão. Alô, tem alguém comigo? A promessa só começa depois do Jordão. Mas aquelas 2,5 tribos ficaram antes do Jordão. Sabe por quê? Porque o dinheiro não deixou eles entrarem. E você sabe o que eu estou falando com você. Você está cheio de projetos para 2020. Mas o dinheiro está dizendo: não vai entrar, não vai comprar, não vai estudar, não vai viajar, não vai realizar. Pois eu estou aqui para encorajar a sua fé, você se levantar em nome de Jesus e dizer para Mamon: eu vou atravessar esse Jordão em nome de Jesus. Eu tenho um Jordão diante de mim, e é esse que você está dentro dele agora. O aluguel desse local é maior do que toda a entrada da igreja. Mas eu gostei da pregação da casinha da Barbie. Eu vou pedir a casinha da videira, aleluia. Já deu. E Deus vai fazer o que fez com a Maria Júlia. Estão vendo aqui a Maria Júlia, a minha ovelha, aleluia. Deus vai levantar irmãos como você que está aqui me olhando para abençoar a vida da igreja. Você falou: pastor, pode ficar tranquilo, conte comigo. Contar com você é muito simples, é o que você está fazendo agora. A sua presença aqui é a coisa mais importante que nós precisamos. Que você é mais importante que qualquer outra coisa que você mesmo possa dar. Pastor, você está pedindo meu dinheiro? Não, estou pedindo a sua presença. Venha, você e a sua célula. Quando você vem para a congregação se enche da glória de Deus. Quando você sai daqui é só um prédio vazio. Podemos fazer qualquer outra coisa aqui. Mas quando pessoas cheias do Espírito Santo, membros da igreja, vêm até a congregação, a glória de Deus desce nesse lugar. Desce ou não desce, meus irmãos? Tem glória de Deus aqui ou não tem? Então, eu não quero ficar para trás.
Porque a promessa, a herança só começa depois que você atravessa o rio. Alguém aqui vai atravessar o rio? Eu não sei qual é o rio que você tem que atravessar, Enéas. Há empresários aqui que tem que atravessar o rio. Você está ouvindo dizer, não, porque o mercado em 2020 não está tão bom assim. Ah, porque tarará. Eu não quero ouvir o que o mercado diz, eu quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz. Então esse é um paralelo para mim e para você. Primeira coisa que você deve aprender para tomar uma boa decisão de atravessar o rio. Você sabe, por formação acadêmica eu sou administrador de empresas, mas por chamada eu sou pastor. Às vezes os dois entram em conflito dentro de mim, porque um fala, você não tem orçamento, e o outro fala, já te dei a provisão. Um fala, não está na hora, você tem que fazer um planejamento. Aí eu vou para as escrituras e eu leio, o dia da salvação é hoje. Alguém tem esse conflito também dentro de você? A escritura diz que dentro de você milita a carne e o espírito e a carne. A quem você vai ouvir? Eu recomendo que você ouça o espírito. Pastor, mas nós não podemos fazer nada imprudentemente. É claro que não, eu sou o pai da família. Olha a quantidade, e olha que nós estamos em janeiro, tem muitos irmãos, até pastores estão em férias agora, né? O que é normal, e eu quero que você tire mesmo férias. Agora, imagina se aqueles que estão de férias, mas os irmãos que não vieram, estiverem nessa casa. Não cabe nessa casa. Então eu não posso fazer uma coisa irresponsável, mas o seu primeiro inimigo, digo o primeiro inimigo, está lá, Janaína, em Mateus capítulo 6, e versículo 24, liga aí o seu telefone, ou então, olha ali a projeção, Mateus capítulo 6 e o versículo 24, você pode também, enquanto você ouve, abençoar irmãos lá da sua célula, chamando ele para vir na reunião. Pastor, domingo que vem, aonde nós estaremos? Fala, aqui, diga eu criei, por isso eu, quem está entendendo a pregação? Nós nos movemos em fé, irmão. Nós não esperamos o Jordão abrir. O dia que Moisés entrou no Mar Vermelho, ele entrou, o mar já estava aberto. O dia que Josué entrou no Rio Jordão, ele entrou, o Jordão já tinha parado. Quando é que o Mar Vermelho abriu? Quando Moisés começou a entrar. Mas foi logo que ele colocou o pé? Não, ele começou a entrar para dentro do rio. Alguém está entendendo a pregação? Nós já estamos entrando para dentro deste Jordão que os seus olhos estão vendo. E eu quero convidar você a entrar comigo. Quem vem comigo atravessar o Jordão? Quem vem junto com o seu pastor atravessar o Jordão? Porque estes homens que eu reúno com eles são homens de Deus. São homens de aliança. Deus colocou no coração deles. Eu não pedi para juntar nenhuma igreja aqui na região metropolitana, a não ser que já tínhamos decidido para Justinópolis, que é BH, e Videira Sul, mas as da região metropolitana não. Só que quando Deus quer fazer uma obra, Ele dá ao povo um só coração e uma só disposição mental, um só parecer. Eu acho que Deus está falando conosco nessa noite. Sabe qual que é o primeiro inimigo que você deve vencer? Diga, mamão. Não permita que o dinheiro tome a decisão. Não. Você não é escravo do dinheiro, ele é que deve servir a você e a sua casa. Portanto, olha o que está escrito lá, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Diga comigo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem é que toma a decisão lá na sua casa? Fala o Senhor. Ah, vamos ter mais um filho. Aí logo o que o homem pensa em primeiro lugar? Ai meu Deus, não estou dando conta nem dessa despesa, como que eu vou ter a outra? Normal, eu não jogo pedra em você não, porque o mamon é o primeiro inimigo. Olha aqui, são príncipes de Deus, 2 tribos e meia, eles olharam para a terra, olharam para o gado, e você sabe que no mês de dezembro, né? Eu mesmo não tenho gado não, só tenho a fazenda, mas o gado está chegando, aleluia. Porque vai dar a casinha da Barbie sem dar a Barbie? Não, ele não vai dar a fazenda sem dar o gado? Não, ele está chegando, aleluia. No mês de dezembro, os pecuaristas ficaram 35% mais ricos. Em um mês só. Em um mês.
Eu imagino que o povo de Gade e de Ruben olhou para aquela terra. O Moisés, que era o pastor da igreja, estava falando: aonde nós temos que ir? Nós temos que ir para lá. Aí eles olharam aquela campina. Alguém já viu essa história entre Abraão e Ló? Eles olharam aquela campina e falaram: Moisés, é o seguinte, pastor, eu posso dar uma opinião? Desde os dias de Moisés já podia dar opinião. E aí ele falou: olha a proposta deles. Nós vamos fazer a guerra com os irmãos. Só que nós podemos ficar do lado de cá do Jordão. Ou seja, nós vamos lá, vamos fazer o encontro, vamos fazer o reencontro, vamos ajudar essa igreja a crescer. Mas é o seguinte, eu posso cuidar aqui um pouquinho também da minha vida? Quem está comigo, diga amém. Pode. Moisés proibiu? Presta atenção que eu vou te dizer agora, põe dentro do seu coração. Há coisas que você vai pedir para Deus, para o seu patrão, para o seu marido, para o seu pai, para o seu pastor, que ele vai autorizar, mas não era a vontade dele. Eu vou repetir. Moisés autorizou, sim ou não? Autorizou. O pastor autorizou. O patrão autorizou. Mas lá no fundo do coração dele, não era a vontade perfeita de Deus. Existe uma vontade perfeita e uma vontade permissiva. Qual delas que você quer andar? Quantos querem andar na vontade perfeita de Deus? Você é pai. Se você é pai, você sabe. Se você é mãe, você sabe também. Nem tudo que o seu filho ou filha te pede era aquilo que estava no seu coração, mas você autoriza. Por que você autoriza? Porque você crê que mais cedo ou mais tarde, aquela mulher, aquele rapaz, aquele membro da igreja vai amadurecer no Senhor. Mas eu creio que nós que estamos aqui somos uma igreja de vencedores. Você já amadureceu para saber a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, não permita que o dinheiro tome a decisão. Fala para o irmão que está do seu lado: não permita que o dinheiro tome a decisão. Então, para isso, não se cerque de pessoas carnais, que têm avaliações naturais, que têm na ponta do lápis todo o orçamento, todo o planejamento. Isso é bom, eu te ensino a fazer, mas te recomendo, não ande por ele, ande pela vontade de Deus. Não se cerque de pessoas que o tempo inteiro querem diminuir a promessa. Pelo contrário, cerque-se de pessoas de fé, que o tempo inteiro estão dizendo: eia, subamos e possuamos a terra. Mas tem um Jordão entre nós. Não tem problema não. Eu já vi essa história acontecer antes. O Moisés abriu o Mar Vermelho. Esse Jordão não vai ser páreo para nós como igreja. Nós vamos avançar. Mas tem mais. Versículo 4. A Escritura diz o seguinte: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. Diga, terra de gado. E os teus servos têm o quê? O que os servos de Deus tinham? Gado. Portanto, segundo ponto para você atravessar o Jordão em 2020, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Aquilo que é claro para você, nem sempre é a vontade de Deus. Números diz que aquele povo tinha gado, e eu posso ouvir Moisés respondendo aos líderes das tribos: olha, nós precisamos andar pela vontade de Deus. Mas eu vejo também um líder lá de Ruben dizendo: pastor, mas eu queria que o irmão considerasse, eu tenho gado, e essa terra aqui é perfeita para criar gado. Eu posso dizer uma terra perfeita para criar gado? É uma terra que tenha muita água, que tenha uma boa pastagem, que não seja montanhosa para o gado andar. De preferência o gado fique parado. Quanto mais parado, mais engorda. Então, eles olharam e falaram: pastor, é óbvio que essa aqui é a vontade de Deus. Mas, amados irmãos, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Posso te contar uma história? Lembra a Bíblia diz a respeito de Abraão e Ló. Abraão chegou diante de um Jordão. Qual era o Jordão? Havia fome na terra. E Ló
chegou diante do mesmo Jordão. Sabe o que aconteceu? Diante daqueles irmãos, Abraão representa o crente cheio do Espírito e o Ló, o crente cheio da carne. Ló olhou para as campinas e sabe o que ele concluiu? Terra verde é terra abençoada, eu vou para lá. Será que muitos irmãos também não concluem assim antes de tomar a sua decisão? Você está trabalhando num bom emprego, mas de repente chega para você uma proposta do dobro de salário. Aí você fala, não precisa nem orar, pastor, já está orado. Eu já sei que essa é a vontade de Deus, eu vou ganhar o dobro, vou ter o dobro de benefícios. Fala comigo, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. E aí Ló olhou para aquelas campinas verdes, que tinha muita água, e ele falou, é claro que Deus quer o melhor para mim, e eu vou para lá. Você sabe o final da história, foi horrível, para ele e para a família dele. Foi parar em Sodoma e Gomorra. Quantas vezes eu já vi irmãos receberem proposta do dobro, receber proposta de mudar de cidade e trabalhar não sei aonde, e aí quando ele começou a trabalhar naquela empresa pelo dobro, aquela empresa durou 6 meses e depois quebrou. Durou 1 ano, depois foi demitido. Mudou de cidade com a promessa de que iria ter isso e aquilo, e a promessa não se concretizou. Quem está entendendo, diga amém. Então não deixe que o dinheiro tome a decisão. Eu quero profetizar isso na vida dessa igreja. Levanta a sua mão direita e diga assim, Senhor Jesus, como igreja, não somos governados por mamon. Quem toma a decisão é o Senhor, e nós seguimos a voz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os filhos de Israel, fugindo do Egito, chegaram até o Mar Vermelho. Havia 2 caminhos para ir até Canaã. Um durava 40 dias. Por qual caminho eles foram? Pelo caminho que durou 40 anos. Mas sabe por que eles não foram pelo caminho de 40 dias, que era o óbvio? Deus falou com Moisés, se for por esse caminho mais curto, eles vão atravessar outras cidades, e o coração deles vai se inclinar para essas cidades, eles vão se desviar do propósito de Deus. O óbvio nem sempre é vontade de Deus. Quando eles chegaram diante do diante do Mar Vermelho, Moisés chegou com a congregação, e diante do Mar Vermelho, o que eles falaram? Moisés, por que nos trouxe até aqui? Para morrermos agora? Porque os egípcios estão aqui nas costas. Qual que era o óbvio? Entrar para dentro do mar? Alô? Tem alguém me ouvindo? Não, o óbvio era se render aos egípcios. Era voltar atrás. Pois Moisés pegou o bordão e ouviu de Deus, diz ao povo que marche. Vai marchar para onde, pastor? Para dentro do mar. Não, esse pastor só pode estar ficando louco. Então escuta aqui, vem comigo. Nem todo mundo vai com você. Não, nem todo mundo vai com você. Porque nem todo mundo tem a fé que Deus colocou no seu coração. Pastor, mas como é que eu faço? Como é que você faz? Dá um beijo e diz tchau. Como assim, pastor? Exatamente como Noemi fez com Orfa. O que Orfa fez em Noemi? Noemi, a viúva, que estava lá em Belém. E você sabe, havia fome, houve fome em Belém. E nós tínhamos 2 irmãs. Eu falei de 2 irmãos, fala Abraão e Ló. Agora eu vou falar de 2 irmãs. Quem era o nome das 2 irmãs? Ruth e Orfa, com a sogra Noemi. Desculpa, com cunhados. Então, você sabe, havia fome e havia crise, mas é no dia da crise que você precisa tomar a decisão. Diga, o dinheiro não toma decisão na minha casa. Diga, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Agora eu vou te falar a terceira e muito séria, que tem a ver com essas 2 irmãs. Não deixe que as suas decisões desencorajem
os demais. Eu vou inverter, para ficar melhor para você. A decisão que o outro tomou, João Lima, não pode desencorajar você. Porque às vezes você está aguardando a decisão de outros, para então atravessar o seu Jordão, do tipo, eu só vou se o fulano for, eu vou aguardar o ciclano ir. Não, você não vai aguardar, porque Deus já falou no seu coração. Olha o que diz Números 32 e o versículo 7. Porque desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes deu. Tem uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, que as minhas decisões e as decisões dos líderes dessa igreja sejam para encorajar você, nunca desanimar. Como eu espero um amém mais forte, vou pregar de novo. Eu espero que as nossas decisões como igreja abençoem a sua casa. E quando você vem aqui na congregação e ouve a palavra e vê se mover e participa dessa glória, você chega lá no seu trabalho cheio de fé para novos desafios. E você lembra, fala, Deus está fazendo isso no meio do povo de Israel, então Ele também vai fazer aqui na minha casa. Eu não vou ficar para trás da promessa, eu vou entrar junto com todas as demais tribos. Mas eu preciso te dizer, desde os dias de Moisés, nem todos vão entrar, alguns vão ficar para trás. Que não seja você, alguém diz amém? Amém. Que as decisões que os outros tomaram não influenciem as suas. Porque diz o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar contas do que fez através do corpo. Então, que as minhas decisões sejam decisões de encorajamento para a congregação. Então, quando você toma uma decisão como aquelas 2,5 tribos tomaram e falaram, não vou não, vai ser muito arriscado. É como aqui os pastores, eu gosto de andar com esses irmãos, porque quem tem que puxar o freio de mão sou eu. E está certo mesmo, eu sou o líder do ministério. Então, eles falam, pastor, já vamos mudar, já leva as coisas, já pega. O pastor Amor já lambeu as cadeiras todas lá de Santa Luzia, nem tem mais cadeira lá. E o pastor Bruno já falou, pastor, já pode trazer tudo. Eu falei, calma jovem, calma, aleluia. Pastor, já devolveu lá outro prédio de venda nova? Eu já entreguei a carta lá na imobiliária. Mas nós temos o sim e o amém da parte de Deus o Pai. Amém. Se você viesse nesse lugar, escuta o que eu vou te falar agora, isso faz diferença da igreja que você frequenta. Se você viesse nesse lugar para ver o mar vermelho aberto, para depois você crer, esse não é o evangelho. O evangelho da nova aliança é crer somente. Está lá em Marcos capítulo 5. Não incomode mais o mestre. Estava morta lá a criança. E falaram para Jairo, não incomode mais o mestre. Jesus falou para Jairo uma coisa que ele precisa fazer. Planejar muito bem antes de realizar um milagre. Fazer muita conta antes de abrir o empreendimento. Não, crer somente. Fala para o irmão que está do seu lado, somente creia. E você verá a glória de Deus. Então, vem comigo nesse terceiro ponto para você cruzar o Jordão. As decisões dos outros não deveriam desencorajar você. Porque nem todo mundo vai com você, Moisés. Alguns vão ficar para trás. E esses que ficam para trás podem ser os da sua própria casa. Alô? Pastor, mas e se for meu marido? Se ele não for? Você vai pela fé. E aguarde até que a fé mova no coração dele. As irmãs estão me entendendo? Pastor, você está me autorizando a desobedecer? Não, eu estou autorizando você a fazer o mesmo que as parteiras de Faraó fizeram, quando Faraó deu a ordem. Eu estou autorizando você a crer. Crê e fala com o Senhor. Senhor, o Senhor já me deu a casinha da Barbie. Quem está na pregação da casinha da Barbie? Quantas irmãs querem a casinha da Barbie? Você tem a sua casinha da Barbie, eu tenho a minha é essa aqui, aleluia. Eu quero essa casinha para reunir aqui a congregação. Então, eu já pedi a casinha, já entrei na casinha, já estou usando a casinha, aleluia.
E pagou a casinha, só a locação do dia 31. E agora, pastor? Agora eu estou na fé. E vamos conversar terça-feira. E quem crê que eu tenho sim o amém do Deus Pai? Já solta o vídeo, Igreja em Céu é bom por causa disso. Por isso que é bom não ter altar, gente. Imagina, se tivesse o altar, como é que nós largamos o altar para trás? Né? E o templo? Agora muda de templo. Não é tão bom? Essa visão é de Deus demais. Porque nós não temos templo nem altar e nós só vamos, não é? Mudando de vasilha em vasilha. E essa vasilha é melhor do que todas as demais. Aleluia. Então, fala para o irmão que está do seu lado. Não permita que a decisão dos outros desencoraje você. Ah, mas o irmão fulano de tal não está conosco mais. Eu sei disso, mas eu sei que, como diz o profeta, mais é os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Nem todos vão com você, porque nem todos têm a velocidade que você tem. Você é alguém que crê rapidamente nas escrituras. E quando você crê, você já age em fé. Mas o outro não, o Iris, o outro está fazendo conta. O outro está fazendo matemática. O outro está aguardando o governo. O outro está aguardando a autorização da família. Mas você não. Você ouve e prontamente obedece. Você tem uma velocidade daqueles que movem fé. Então em 2020, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar muitos para trás. Pastor, o que eu faço? Educadamente, dá um beijo e dá tchau. Fala, paz do Senhor, irmão, aleluia. Eu estou atravessando o Jordão. Aí fala, mas eu não. Aí você fala, Deus abençoe, eu estou indo, já fui. Fala para o irmão que está do seu lado aí, já fui, irmão. Eu já estou lá do outro lado do Jordão, eu quero é a promessa, eu quero é a bênção do Senhor que está do lado de lá. A bênção do Senhor é a herança. E eu não vou desanimar o coração dos meus irmãos. Não. No que depender de mim, o que você vai receber aqui é sempre uma palavra da nova aliança, uma palavra de fé. Para você chegar lá na sua casa e profetizar sobre o vale de ossos secos. Se porventura tem alguém lá na sua casa que não converteu, você verá a glória de Deus. Cadê a mãe do pastor Bruno? Cadê sua mãe, pastor Bruno? Está aí do seu lado, né? Por gentileza, fique de pé com ela, por gentileza. Dá uma olhada, essa senhora que está aqui ao lado do pastor Bruno, foi batizada na última sexta-feira. É a mãe do pastor. Mais de 20 anos você aguardou isso aí, e ele teve a honra de batizá-la. E vai ser a primeira ceia do Senhor que ela vai tomar hoje. Você acha que isso é por um acaso? É uma pequena nuvem. Pode sentar, pastor, obrigado. É uma pequena nuvem daquilo que Deus está fazendo no meio da congregação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso junto em fé? Só quem precisa dessa oração, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: toda a minha família servirá a Jesus. Eu verei a glória de Deus sobre a minha família. Sabe por quê? Eu vou para o meu quarto e último ponto. Porque o melhor de Deus para você está do outro lado do Jordão. Está do outro lado do Jordão. O melhor de Deus para você não está do lado mais seguro. O melhor de Deus para você não está do lado mais confortável. O melhor de Deus para você está do outro lado do Jordão. Olha o que diz no versículo 26 de Números 32. E aí eu quero pedir que os servos, por favor, se posicionem para servir esta ceia maravilhosa de 2020, que é um sinal profético das outras que virão. Como é que nós vamos fazer ceia da cidade nesse lugar aqui, irmãos? Pois é, aleluia, é bom assim mesmo, glória a Deus. Capítulo 32 do livro de Números e o versículo 26. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Quer dizer, sabe o que eu tenho medo? Preste atenção, de não atravessar o rio. Esses dias eu tive uma experiência, eu e minha esposa, foi muito interessante. Uma experiência exatamente que eu estou pregando para você. Mas não foi de atravessar o rio, foi de ficar à margem. A margem da bênção, a margem da promessa. Escuta, fato,
Estava viajando esses dias para algum lugar, não me lembro mais, eu e minha esposa, e por um descuido, nós esquecemos de ir lá na companhia e mostrar que nós tínhamos direito a um benefício, que é de uma área exclusiva do avião. É uma área que eles têm uma comida melhor, uma recepção melhor, etc. E aí, nós entramos, sabedores que nós já tínhamos o direito, diga, eu tenho direito. Mas você não pediu. Aqui que está a pérola. Pega essa para você. Está aqui, ó, o direito está aqui na minha carteira, é um cartãozinho que eu tenho aqui. Diga, eu já tenho direito. Diga, eu já fui justificado. Já fui perdoado. Mas você não pediu, eu não pedi. Aí eu entrei no avião, a hora que eu vou sentar, a cortina fecha na minha frente. O limite era a cadeira, eu fiquei gravado, agora eu sei. O limite era a cadeira 5, é até a 5. Eu estava sentado na 6. Eu vi Canaã fechando assim diante dos meus olhos. E eu contemplei, lá tinha mel, lá tinha... Eu estava bebendo água aqui, eles estavam bebendo refrigerante lá. Eu estava comendo a comida da marmitinha aqui, eles tinham um cardápio lá na frente. Mas não tem problema eles terem o cardápio lá. A agonia era que eu tinha direito e não entrei. Você está entendendo a pregação? É para você que eu estou pregando. Diga, eu já tenho direito. Mas eu preciso entrar. Deus não vai forçar você a entrar, porque você tem a escolha de querer ou não a herança. Fique de pé onde você está. Eu quero terminar dizendo para você que o melhor de Deus não está do lado de cá do Jordão. O melhor de Deus está do lado da herança. Queria chamar aqui à frente os pastores da RMBH. Pode vir aqui na frente todos os pastores, atrás de mim aqui. Passe a bandejinha que você está servindo para um dos servos de jovens aí, ou para algum outro líder. O primeiro líder que você encontrar aí, passa e fica aqui. Aqueles que fazem parte do nosso presbitério. Ok. Preste atenção. O melhor de Deus para você não está antes do Jordão. O melhor de Deus para você está lá, no lugar da promessa. Não deixe que o dinheiro tome a decisão no seu lugar. O dinheiro, ele vem e ele vai, mas a herança permanece para sempre. Mas você pode ter a experiência que eu tive, ficar à margem, porque não pediu, porque não entrou. Eu tinha o direito de usufruir daquilo que estava lá, mas não usufruí. Fiquei só olhando. Eu falei, Deus quer abençoar a congregação com isso, eu vou pregar sobre isso. Não fique para trás. Entra na promessa que Deus te deu. Ah, mas você não tem dinheiro. Eu já te mostrei, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Por isso é importante você trazer a sua primícia. Porque você diz, eu não sou escravo de Mamon, eu sirvo a Deus. Mas é importante igualmente você saber, e aqui eu quero falar aos pastores, que nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Qual que é o óbvio para você? O óbvio é ficar lá no seu prédio. Fica lá no seu prédio, fica lá com a sua congregação, fica com o caixa da sua igreja local. Isso é óbvio. Mas será que nós somos dirigidos pela obviedade ou pela vontade de Deus? Quando os senhores olham para essa congregação assim, o que vem no coração dos irmãos? O que vem no meu coração é que esse rebanho que está aqui é apenas uma pequena nuvem daquilo que Deus está para derramar no ano de 2020. Por isso que eu chamei os senhores aqui à frente, para que seus olhos possam contemplar Canaã e ver. Vamos atravessar para lugares maiores. Vamos avançar para lugares maiores. Aquilo que os irmãos estão vendo aqui hoje, você que é membro dessa igreja,
Você que está voltando para se tornar membro dessa igreja, eu quero dizer que não foi carne nem sangue que trouxe você aqui hoje, foi o próprio Espírito, para testificar no seu coração e no nosso, que esta é a vontade de Deus. Então nós vamos distribuir a ceia do Senhor para você, que é batizado em uma igreja evangélica. Você pode pegar um cálice, pegar um pedaço de pão, mas não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos isso juntos, amém? Os servos podem distribuir enquanto nós cantamos um cântico, em nome de Jesus. Alguém não recebeu? Levante a sua mão. Aquele canto lá, os irmãos não receberam. Fica com a sua mão levantada até que o servo chegue até você. Aquele canto lá. Fica com a sua mão levantada se você não recebeu. Fala no culto. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o momento profético. O louvor continua ministrando. Porque esse é o momento da cura. Porque quando tomamos o pão, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos já pegaram o pão? Pegue o seu pão.
Alguém que não pegou, levante a sua mão para que todos apanhem os elementos da ceia. Todos. Ergue o seu pão. Você vai declarar comigo. Senhor Jesus, eu declaro, ao pegar este pão, que é o teu corpo, ao tomar deste pão, que é o teu corpo, ao comer deste pão, que é o teu corpo, eu como cura, para a glória do teu nome. Fica com o seu pão erguido. Em agosto do ano passado, eu fui acometido de uma enfermidade na próstata. E aí passei 4, quase 5 meses tratando, cuidando, mas com complicações. E no culto da virada, quem esteve aqui no culto da virada? Amém. Exatamente, Deus usou de um homem, de um pastor, para vir aqui, que não estava programado para vir aqui, mas ele veio trazer a minha bênção. Amém. E compartilhando com ele ali fora, ele falou: eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu criei. E exatamente desde o culto da virada, aquela doença ela já ficou lá em 2019. E eu estou aqui para testemunhar e comer juntamente com os irmãos do corpo que cura. Porque Jesus ele disse, as escrituras acerca dele disse, e o apóstolo Paulo acerca dele disse, e nós estamos aqui para testemunhar, para glorificar e declarar, porque as escrituras dizem que pelo seu corpo ele foi sarado. Nós somos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas chagas nós somos sarados. E já há 3 dias que eu não tomo medicação nenhuma. E tinha outras medicações, inclusive para pressão. Tem 3 dias que eu não tomo medicação nenhuma. Nem para próstata, nem para pressão, nem para nada. Porque eu já criei. E eu quero agora declarar minha cura ao comer deste pão, junto com a igreja. Porque aqui é o corpo de Cristo. Por isso nós estamos fazendo isso de uma forma profética, declarando cura. Repete após mim novamente. Senhor Jesus, ao comermos deste pão, eu também como da minha cura perfeita, porque no corpo de Cristo é perfeito. E é por isso, irmãos, nós vamos orar. Se você tem alguma enfermidade, ela vai ser extirpada agora. Nós vamos orar agora neste momento, pegando o pão que Cristo ele foi moído pelas nossas pisaduras e pelas suas chagas nós fomos sarados. Fecha seus olhos. Esse é o momento onde você está com o pão que cura, o pão que desceu do céu. Cristo, ele desceu do céu e ele está aqui nessa noite, porque ele é o corpo que nós somos e fazemos parte desse corpo. E no corpo de Cristo não tem enfermidade, tanto o corpo físico como o corpo espiritual seu hoje. Nós, como corpo de Cristo reunidos, nós temos o poder, nós temos a autoridade para ligar na terra, ligar nos céus. E por isso que nós oramos. Você pode orar, você pode fechar seus olhos e declarar a sua cura, porque é o poder no corpo de Cristo que cura. E por isso, ao comer deste pão, nós vamos declarar que somos curados. E por isso nós começamos a orar agora, declarar agora por cura, declarar cura. Talvez seja na sua casa, talvez seja um parente seu. Eu estou aqui para testemunhar a minha cura e eu quero orar junto com você pela cura. Você fecha os seus olhos e começa a perceber agora o Espírito Santo operando. E você declarando agora. Enquanto o louvor ministra, você vai orar, crendo que o corpo de Cristo dá a cura. Logo em seguida nós vamos orar e comer no pão. Enquanto o louvor ministra, começa a orar e agora por cura na sua casa, por cura na sua família, por cura na sua vida, quer seja física, quer seja espiritual.
orar juntos. Ergue o seu pão, o pão vivo que desceu do céu. Essa não é a doutrina da transubstanciação. Ele não vai transformar aqui agora no pão. Ele é o pão. Quando nós atestamos, como ele mesmo disse, em João 6, versículo 57, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso foi chamado no discurso. Mas nós estamos aqui, comer da carne e beber do sangue, fala exatamente de termos a mesma identidade que Cristo. Fala de termos exatamente a mesma vida que Cristo. Aleluia. Fala de termos a mesma ligação eterna com o Pai. E por isso você vai erguer o seu pão agora e dizer novamente: ao comer desse pão, eu declaro que por esse pão, que é o corpo de Cristo, eu fui justificado, eu fui comprado. E por isso não há mais enfermidade na minha vida, nem na minha casa. Não há enfermidade nenhuma, física e espiritual, porque eu sou sarado pelo pão vivo, o corpo de Cristo. Aleluia. Vamos pegar agora o cálice. E tendo dado graças, o partiu e disse: e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da minha nova aliança. Aleluia. Em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o beber o cálice, comer desse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ergue o cálice. Diga comigo: eu tomo este cálice, que é o sangue de Cristo, da nova aliança. E pelo teu sangue, eu fui comprado, eu fui remido, eu fui salvo, eu fui justificado, santificado para a glória daquele que é eterno e que me fez dele eterno. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Por este cálice, que é o cálice da nova aliança, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Por isso nós podemos hoje, este é um momento profético, onde as trevas, onde os anjos, onde o universo se estremece, porque Jesus Cristo disse: está consumado. E depois de ressuscitado, depois de instituir a ceia e dizer até que Ele venha, e nós somos dele, fomos comprados por preço, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, que já nos comprou. Somos perdoados, justificados, santificados pelo sangue de Cristo. Por isso nós podemos nos alegrar nessa noite. Só quero orar, falar mais alguma coisa? Pode liberar. Se você está com a sua esposa aí ao lado, ou irmão ou irmã, você pode testemunhar da cura antes de comermos do pão e beber do cálice. Pergunte para ele se ele estava com uma enfermidade, se ele orou. Testifica para ele aí, porque nós vamos comer esse pão e beber esse cálice. E nós vamos declarar cura, nós vamos declarar favor, nós vamos declarar alegria, nós vamos declarar vida eterna. Por isso você pode conversar com a sua esposa, com o seu irmão, e ore com ele, testifica da cura física, testifica da cura física na sua casa, testifica da cura espiritual também na sua família, na sua casa. Nós vamos louvar mais um instante enquanto você compartilha, ouve, enquanto você também ora por isso. E logo em seguida estaremos ceando, decretando a nossa vitória no nome de Jesus.